Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, no nosso pit stop da semana. Que a gente regula, troca os pneus, regula freio, arruma a parte de suspensão e sai para a corrida maluca aí fora aí. E os nossos mentores espirituais são os nossos engenheiros de telemetria, que vai no nosso ouvido assim, entra mais devagar nessa curva, sai mais ali, porque a nossa vida é uma corrida de Fórmula 1. Então, graças a Deus, estamos aqui. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, com a espiritualidade da casa que nos ampara, com a equipe espiritual responsável por esse trabalho do Evangelho, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui, ouvindo o Evangelho e sendo assistidos e tratados, porque todos nós, a partir do momento que nós entramos aqui, estamos sendo assistidos e tratados, todos nós. E que aqueles que não puderam estar aqui na manhã de hoje, recebam essa vibração, essa luz revitalizadora do corpo físico e do espírito. Graças a Deus, graças a Jesus. Que a nossa companheira Rita seja inspirada, para que nos oriente na manhã de hoje. Graças a Deus. Então, bom dia a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao livro Liberta-se do Mal, do Divaldo, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, Então, o livro começa assim: todo e qualquer empreendimento para ser executado exige esforço, quando não se desloca para os rumos dos testemunhos e sacrifícios. Toda atividade tem início no campo mental, exteriorizando-se em palavras que expressam os seus conteúdos, a fim de se tornar realidade no campo das formas. Então, é natural, portanto, que as graves responsabilidades sejam assinaladas por contínuos esforços que culminem na iluminação. Baixa um pouco o som do microfone. Então, a gente sabe que todo o processo, de iluminação, quando se diz que é a iluminação individual, que a gente se ilumina, ela é um processo contínuo e essencial para a nossa evolução espiritual. E esse processo, ele é um processo lento e difícil, porque exige de nós uma sinceridade conosco mesmo, de a gente entrar dentro da gente, para a gente enxergar os nossos próprios defeitos. Porque a gente só consegue se iluminar realmente quando a gente consegue identificar os nossos erros, os nossos defeitos, e a gente começa a trabalhar para melhorar, em rumo à nossa evolução. Por quê? Porque todo mundo tem o mal e o bem dentro da gente. Porque, como diz a Joana, ela sabe que, segundo ela, esse mal que existe na gente não é porque nós somos maus, Por quê? Porque é ignorância do espírito, Esse mal que habita na gente é por ignorância do espírito. E pelo egoísmo e pelo apego às ilusões da matéria. Então, os pilares, para a iluminação interior da gente, ela está, em primeiro lugar, no autoconhecimento, como eu disse,
A jornada rumo à iluminação começa com um profundo mergulho em si mesmo. É preciso identificar as próprias fraquezas, tendências negativas e padrões de comportamentos destrutivos. Joana de Ângeles enfatiza a importância da autoanálise honesta e sincera, sem máscaras ou autoengano. Porque a gente tem muita dificuldade em reconhecer os próprios erros, né? A gente geralmente passa essa responsabilidade para o outro, né? E, na verdade, nós somos responsáveis, né, por nós mesmos. O segundo pilar é a reforma íntima, por quê? Porque após o autoconhecimento, surge a necessidade de transformar os aspectos negativos identificados. A reforma íntima envolve a prática constante de virtudes como a paciência, a tolerância, a humildade e a caridade. É um processo gradual e contínuo que exige disciplina e perseverança. O terceiro pilar é o desenvolvimento da fé raciocinada. A fé, segundo Joana de Ângeles, não deve ser cega ou dogmática, mas sim baseada na razão e no conhecimento. É preciso estudar, refletir e questionar, buscando compreender os princípios universais que regem a vida. A fé racional fortalece a confiança em Deus e na própria capacidade de superar os desafios. O quarto é a prática do amor incondicional, que eu acho que é um ponto essencial e também muito difícil, porque a gente costuma amar só aquele que também devolve aquele amor, né? A gente sempre dá querendo algo em troca. E, na verdade, o amor incondicional tem que ser igual ao amor de mãe, né? Eu acho que a mãe, sim, é um exemplo de... Eu já ouvi dizer que o amor de mãe, ele é o amor mais parecido com o de Deus, né? Não é o amor de Deus, mas é o mais parecido, porque a gente tem pelos filhos um amor incondicional, né? Então, o amor, ela é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o mal em bem. A Joana nos convida a amar a todos, sem distinção, incluindo aqueles que nos magoam e nos prejudicam. O amor incondicional é a chave para a cura interior e a construção de um mundo mais justo e fraterno. E o quinto pilar, né, é o serviço ao próximo. A iluminação não é um processo individualista, mas sim uma jornada compartilhada. Ao servir o próximo, colocamos em prática os ensinamentos de Jesus e contribuímos para a construção de um mundo melhor. O serviço ao próximo nos liberta do egoísmo e nos conecta com a essência divina que reside em cada um do ser humano, né? Então, todo estudo que a gente faz, que a gente vai se aprofundar em todos os ensinamentos que Jesus nos passa, o amor e o perdão, eles são essenciais para a gente, né? Porém, no caminho a gente encontra muitos obstáculos e desafios. E a gente tem que aprender que não são castigos, porque Deus não castiga ninguém. E esses obstáculos e desafios são, na verdade, lições para o nosso autocrescimento, né? Então, quando a gente se depara com uma doença, se a gente depara com uma situação complicada, ou mesmo uma situação de problemas familiares, tudo aquilo a gente tem que encarar não como um obstáculo, mas sim como um aprendizado para o nosso crescimento. Porque, principalmente dentro da família, é a nossa primeira sala de aula, né, para o mundo. Porque ali a gente vai ter que ter tolerância, a gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que praticar esse amor incondicional. Então, tudo que a gente tem, tudo
pelo que a gente passa são lições. E quando a gente começa a entender essa dinâmica divina, né? Que nada é por acaso e que tudo que a gente passa, a gente tem que tirar uma lição daquilo, e que em cada obstáculo que a gente consegue superar, a gente deu um passo a caminho da nossa iluminação, né? E Jesus, quando ele veio na Terra, na verdade, ele veio iluminado, mas ele sofreu tanto para a gente conseguir alcançar a iluminação. Só que a gente está há quantos mil anos aí e a gente está patinando. Por quê? Porque prevalece, a gente deixa prevalecer, né? Através do nosso orgulho, as coisas da matéria, né? As coisas materiais. E a gente não entra a fundo no nosso ser espiritual. E em um mundo marcado por conflitos, desigualdades e crises, né, de valores, as mensagens de Joana de Ângeles sobre o esforço para a iluminação se torna ainda mais relevante. Ela nos convida a assumir a responsabilidade por nossa própria evolução espiritual e a contribuir para a construção de um futuro mais justo, fraterno e harmonioso. Então, a gente precisa desempenhar um papel não só na nossa casa, mas a gente precisa desempenhar um papel na sociedade em que vivemos, né? A gente precisa ser exemplos para os que estão de lado. E a gente só consegue ser um exemplo bom quando realmente a gente tem essa iluminação e quando a gente é genuinamente bom. Quando a gente realmente se transforma e consegue priorizar, né, as coisas espirituais. E quando a gente se ilumina, né, a gente consegue essa iluminação ao nosso redor, né? E daí ela continua falando assim, que assinalando, né, as crises existenciais e as condições desfavoráveis à edificação interior em razão dos condicionamentos psicológicos ancestrais e dos impositivos socioculturais que são vividos na Terra na atualidade, a busca do estado luminoso, né? O que é estado luminoso? Quando a pessoa ela está conectada com o divino, né? Quando ela sabe que existe algo maior regendo a nossa vida, né? Então torna-se uma batalha difícil, né? E de alto porte. Então é compreensível que toda tentativa de mudança surja como desafio a coragem e a convicção bem sustentada para enfrentarmos os inevitáveis percalços, né, na vida da gente. E quando ela cita aqui, né, os condicionamentos psicológicos ancestrais, por quê? Porque como a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que as nossas vidas passadas influenciam muito na nossa vida atual, né? Por quê? Porque às vezes a gente traz erros, a gente traz defeitos que a gente acaba levando eles sem cortá-los, né? Então, a gente precisa ter essa introspecção para a gente tentar eliminando cada vez mais os nossos defeitos, né? E a gente tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. As lutas defluentes da atividade de mudança tornam-se contínuas, partindo dos opositores naturais do progresso, aqueles que se encontram acomodados com o já conseguido, que sempre estão armados contra as propostas para alteração da sua conduta. Então isso, né, são aqueles espíritos que ficam estagnados, né? Eles
põe naquela posição, não, eu não vou mudar, eu tô bom assim, e continua, né, patinando nos próprios erros. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão. Então toda essa reflexão que a gente vai ter de nós mesmos, ela vai facultar o discernimento em torno do que se deve fazer, evitando que a neblina do pessimismo oculte a claridade dos anseios da mente e do sentimento honorável. Conduzindo a herança dos instintos primários e os vícios deles decorrentes, o espírito experimenta o sítio das paixões a que se encontram aclimatados, relutando em alterar os hábitos ou insistir nos novos objetivos, suportando as circunstâncias adversas que então se apresentam, né? Então aqui o que ela quer dizer? Que a gente se acostuma com o bem bom, né, da vida, com os prazeres, com festas, com um monte de coisa, e a gente não se dedica ao nosso lado espiritual, que na verdade é o que nos define, porque nós estamos aqui encarnados, mas a nossa vida realmente é espiritual, né? Então, se a gente vive como se fosse essa vida, e aqui se vive e aqui se acaba, a gente está cometendo um profundo engano, né? Por quê? Porque a gente vai deixar esse corpo e a nossa vida espiritual, ela continua. Então, tudo que nós deixamos de fazer aqui, nós estamos atrasando, né, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, todos esses conflitos, né, que a gente tem, eles surgem, né, como impedimentos à renovação interior, face ao impositivo de alterações profundas na conduta moral e social. Então, substituindo os maus pelos bons comportamentos, a adaptação faz-se com lentidão, gerando novas situações que proporcionam as satisfações emocionais que faziam falta, sentindo-as inconscientemente, desde que os prazeres vivenciados deixavam sempre frustrações e vazios existenciais. Então, quando a gente começa realmente no processo evolutivo, não sei se já aconteceu com alguém, às vezes a gente frequentava determinados lugares e depois a gente não se sente mais fazendo aquilo que a gente fazia há um tempo atrás, né? Por quê? Porque a gente começa a dar valor para outras coisas. E aquilo que a gente vivia lá, a gente vivia e achava que era feliz, a gente achava que... Mas, na verdade, eram ilusões, né, da matéria. Então, aqui ela deixa bem claro isso, né? Porque a gente tinha um vazio existencial. Porque se nós estamos aqui agora, todos aqui reunidos, né, querendo aprender, querendo estudar, que a gente está querendo preencher esse vazio na gente, né? Porque se a gente não estivesse preocupados, né, com o nosso interior, a gente não estaria aqui no domingo, agora de manhã, refletindo sobre isso, né? Então, todos esses processos, né, de destruição que o homem continua insistindo em auto se destruir, ele tem a permanência em situações de prazer decorrente de instintos primitivos que foram úteis no início da evolução e agora devem ser substituídos por emoções edificantes. Não te apercebes da gravidade da situação, né? Então, como eu falei no começo, há quanto tempo que nós estamos aqui, encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, e a gente ainda, se a gente for perceber realmente, né, ter uma tabela, a gente está longe de uma iluminação total, né? Mas, como Deus é misericordioso, Ele não nos cobra nada, né? Ele deixa o livre-arbítrio
por conta da gente mesmo. Então cabe a cada um de nós ter a consciência dessa mudança, né? E essa mudança, ela exige força, exige determinação e principalmente a vontade de querer mudar, né? Os condicionamentos sociais, né? O meio ambiente que te movimentas, agredindo-te porque já não participas do banquete tóxico, dos gozos e das frivolidades que se transformam, não poucas vezes, em condutas perversas, né? Porque às vezes a pessoa quer seguir um grupo, quer seguir um determinado comportamento para fazer parte daquilo e acaba tendo uma conduta não tão legal, né? E quando a gente está afinado, né, com grupos que tem vícios, que tem esses, socialmente falando, né, que às vezes a gente se une a pessoas que bebem demais, que a gente acaba sendo contaminado por espíritos afins, né? E isso acaba ofuscando um pouco a nossa luz. Então, por isso que a gente às vezes se afasta de determinados grupos, a gente vai trocando as nossas amizades. Por quê? Porque a gente sempre, quando a gente começa a evoluir, a gente começa a se alinhar com outro ambiente vibratório, né, que condiz mais com o que a gente realmente quer pra gente. E daí ela continua dizendo assim: por outro lado, espíritos infelizes, né, que eles vampirizam a gente, então eles passam a ver a gente como adversários. Por quê? Porque quando ele começa a perceber que você está mudando, que eles não estão mais conseguindo vampirizar a nossa energia, porque essas energias desses ambientes pesados, elas são também energias pesadas, né? Então, quando eles percebem que a gente está se iluminando, eles começam a se tornar nossos adversários. Porém, a gente tem a certeza que espírito inferior não gosta de luz, né? Então, se a gente procurar estar sempre iluminado, eles não vão conseguir nos atingir. E ela continua falando aqui. É que eu fui grifando o que eu achava interessante. Então, possuindo recursos que escapam à compreensão humana imediata, estimulam reações familiares negativas, lançam afetos doentios contra os propósitos, e quando conseguem a tua sintonia nos momentos de pesar e de sofrimento, passam a te inspirar cansaço exagerado, desânimo e ressentimentos em relação àqueles que não te acompanham, mas te magoam, produzindo o campo próprio aos prejuízos emocionais que te inibem o prosseguimento. Então isso, na verdade, é um alerta, né? Que às vezes a gente começa a melhorar, começa a tentar se corrigir intimamente, e daí a gente percebe, nossa, eu estou tentando melhorar, mas parece que está tudo em volta, né? Indo contra aquilo que a gente quer, mas na verdade não. Na verdade é para você persistir e conseguir o seu objetivo, né? Quando alguém ascende do vale de amarguras, toda a humanidade leva-se com ele. Mas também quando se tomba no abismo do crime e da crueldade, a sociedade resvala para os fundos poços de volta ao primitivismo. Então é o que a gente está vendo, né, ultimamente. Que tem hora que acontece coisas que a gente fala assim, não, em pleno 2025 você está vendo umas atrocidades aí que você não acredita, né? Mas por quê? Porque o pessoal quer estar na mídia, o pessoal quer estar fazendo o que todo mundo faz, né? E na verdade, o diferencial o que é?
é a gente ser diferente, a gente ser autêntico com os nossos valores, com as nossas crenças, né? E a gente estar iluminado. Jesus foi enfático ao anunciar que o mundo somente terá aflições porque a escala de valores entre César e Deus é bem diferente, como ocorre com as faces de qualquer moeda. Então, faze do teu objetivo psicológico de vencer as inclinações do mal, que ainda reside no teu mundo interior, a razão da tua existência, e passará a fluir desde que esse momento da inefável alegria de estar edificando o reino dos céus nas paisagens iridescentes do Espírito. Então, é isso, né? Quando a gente se conhece de verdade, a gente começa a mudar os nossos hábitos, as nossas condutas, a gente começa a olhar mais para o próximo, né? Mas ainda a gente tem um grande grau ainda de egoísmo, né? Porque a gente faz o bem, a gente pratica a caridade, mas não é ainda aquela caridade que Deus espera que a gente pratique, né? Porque a gente não consegue ainda olhar para cada um daqui, e mesmo na rua, quando a gente vê um mendigo, um morador de rua, a gente tem compaixão para com ele, mas a gente não consegue olhar para ele ainda como um irmão, né? A gente olha com olhos de que ele precisa de ajuda, que a gente vai lá tentar ajudar da melhor maneira possível, mas a gente jamais pegaria um e levaria para nossa casa. Quem aqui teria coragem de fazer isso? Ninguém. Eu acredito que ninguém. Estou sendo bem sincera. Então, mas o que Deus quer que a gente chegue no nível que não tem essa distinção, né? Porque primeiro a gente cuida da nossa família, né? Naquele círculo ali pequeno, que são nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos primos, né? Mas depois que a gente olha para o outro, né? Quando a gente tem certeza que aquele núcleo nosso está bem cuidado, aí que a gente vai pensar no outro, né? Mas não é isso que Deus deseja. Porém, a gente não desanima, porque um dia a gente vai chegar nesse nível, né? Porque a gente está buscando, estudando, a gente está buscando esse conhecimento, e a gente está despertado já, né, para essa nova consciência. Mas como a gente já passou muitos anos, né, com isso enraizado dentro da gente, né, esse primitivismo, então, mas a gente chega lá. Estamos caminhando, estamos no caminho certo, né? Então, só nos resta mesmo essa introspecção, né, para a gente conseguir essa iluminação que Deus espera que todos nós tenhamos. Porque onde há luz, a treva não há treva, né? Eu agradeço a todos. E vamos então agora fechando os nossos olhos, imaginando a luz de Deus, a luz de Jesus, inundando o nosso corpo, e essa luz espalhando em todas as células, uma a uma, vai restaurando, regenerando todas as nossas células, e que essa luz circule por todo o nosso corpo, reativando todos os nossos órgãos que estejam de alguma forma debilitados, que renove nossas energias e que a nossa fé seja cada dia fortalecida.
que tenhamos força e coragem para continuar todos os dias buscando sempre ser melhor do que ontem, caminhando sempre para essa luz, para essa evolução diária. Vamos nos comprometer a cada dia fazer um pouquinho melhor. E com certeza todos nós alcançaremos essa iluminação um dia. Que Deus possa levar essa luz para a casa de cada um de nós, abençoando cada um de nossos familiares, abençoando a todos que estão aí precisando dessa luz e não sabem onde encontrá-la. Que essa luz também consiga atingir toda a humanidade e que possamos ser exemplos a todos que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um bom domingo a todos.